Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. É um prazer passar mais uma tarde com você, aprendendo um montão de coisa boa aqui no nosso programa. Muito conteúdo que a nossa equipe de produção preparou com todo amor e carinho, com todo capricho para você que está em casa. Hoje nós vamos descobrir quais são os alimentos que são aliados de uma boa noite de sono. Também vamos aprender a fazer uma lousa mágica. É aquela lousinha que apaga e aí não precisa de apagador. Apaga, pode desenhar ali de novo, bem bacana para a criançada brincar bastante ainda nessas férias. E também vai ter uma aula de como organizar uma mala de viagem para otimizar espaço e também tempo. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde para você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia em mais esse dia aqui no nosso programa. Eu já te convido a participar aqui do nosso programa, porque afinal ele é nosso, não é mesmo? Então envie suas perguntas, suas sugestões, seus comentários para o nosso WhatsApp. DDD 11, número 3337-5886. Siga também o nosso programa nas redes sociais, assim como a Hit TV, nesses nomes, nesses arrobas que aparecem aí na sua tela. Você pode me seguir também, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Eu também eu conto com a sua participação, a gente vai postando ali os bastidores aqui do nosso programa para que você também acompanhe a gente ao longo do dia nas redes sociais. Bem, você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo lá no site Hit TV ao vivo, hittv.com.br. Depois a gente vai postar esse programa lá no Hit TV ao vivo no YouTube, é isso mesmo. Bem, a gente começa aqui esse nosso programa falando dos alimentos que são aliados da boa noite de sono. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo está a nutricionista Adriana Stavro. Prazer, bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos que estão em casa, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Adriana. Bem, a gente vai falar então desses alimentos, aliados do sono, mas a pergunta é justamente essa. O sono está diretamente ligado àquilo que a gente come à noite, principalmente, Adriana? Na verdade, a falta de sono, o problema com sono e insônia é um problema multifatorial. Mas a alimentação, ela tem sim uma ligação direta ali de várias formas. Então, ela influencia de várias maneiras, não só a quantidade, mas a qualidade do sono também. A qualidade do sono, que é muito importante, porque nós temos alimentos que vão induzir o sono, porque tem pessoas que reclamam que não conseguem dormir, têm dificuldade para adormecer, mas depois que dorme, ela dorme a noite toda, não acorda. Tem pessoas que dormem muito facilmente, adormecem facilmente, mas acordam várias vezes durante a noite. E isso é muito ruim, porque nós temos o nosso sono, na verdade, nós temos o ciclo circadiano do sono. Então, a gente precisa ter um sono contínuo para fazer todas essas fases. Se a gente não faz todas essas fases do sono, a gente não chega naquela fase mais profunda, que é quando a gente tem aquele descanso, que é quando a gente sonha, Quando nós sonhamos é porque a gente fez todas aquelas fases. Que é o sono que a gente precisa ter para realmente descansar, E a gente no dia seguinte, a gente precisaria fazer no mínimo 3 ciclos completos durante a noite. Então, se a pessoa, toda vez que ela interrompe esse sono, ela não fez, ela vai interromper esse ciclo e ela não vai fazer, então ela acaba não entrando naquele descanso profundo. Então, a gente tem várias situações em relação ao sono. E tem a famosa insônia, que já é um quadro mais grave. É a pessoa que não dorme mesmo, Então, tem dificuldade para dormir, ou acorda, dorme 1 hora e não dorme mais. Dá para combater a insônia com alimentação? Depende. Uma alimentação regrada? Ela ajuda bastante, mas dependendo da situação, a gente às vezes trata o que está causando essa insônia. Porque a insônia, na verdade, ela vai ter uma causa.
Como você disse, é multifatorial É também, multifatorial. Então, essa pessoa ela está estressada, ela está com um problema de saúde, ela está com um problema familiar, ela está com um problema de trabalho. E, às vezes, ela traz esse problema e que acaba atrapalhando o sono. Quem, né, nunca passou uma noite em claro porque está preocupado com alguma coisa. A ansiedade, né? A acho que é o que mais tira o nosso Exatamente. sono. Então, a gente muitas vezes precisa tratar o problema para resolver, ou qualquer que seja, um problema financeiro, ou qualquer coisa que seja, para resolver o problema do sono. Então, tem também essa questão que a gente às vezes precisa ver o que está causando essa insônia. É isso aí. Adriana, antes da gente falar então, descrever aqui, fazer uma listinha de quais são os alimentos aliados do sono, vamos de mitos e verdade? Pode rodar a vinheta. Chá ajuda a tratar a insônia. É mito ou verdade? É verdade, não todos os chás, mas alguns chás sim. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, tipo, chá verde não, porque ele tem cafeína. Chá preto não, chá branco não, mas nós temos vários outros chás que sim. Então, chá de camomila, que tem apigenina, chá de funcho, erva cidreira. Então, são chás que ajudam a melhorar a insônia, ajudam a melhorar a qualidade do sono. Aí já fica essa dica, então, para quem não consegue dormir bem, aquele chazinho antes de dormir, tem tempo? Toma Uns assim, 30 minutos, 40 meia minutos. horinha, pelo menos, então, né? se pudesse indicar, seria e de não camomila. muito também, né? Uma xícara de chá. Então, assim, chá de camomila, erva cidreira, podia colocar, que são ótimos, pode até juntar os dois. E podia fazer um que é o de casca de maracujá, que também tem um efeito bem positivo para o sono. E gostoso, né? Toma aquele chá quentinho. Chá 40 minutos ainda antes de mais dormir. nesse frio, nesse né? friozinho Já ajuda dorme bastante. Mais gostoso. Ajuda bastante. Ok, vamos pro próximo na tela, então. Mito ou verdade? Comer muito tarde atrapalha o sono. É verdade. Principalmente o que você come. Então, hoje, a gente já sabe que a última refeição, ela deveria ser no máximo até 8 horas, até as 20 horas. O ideal seria 18h30, 19 horas. Isso independente do horário que a pessoa vai para a cama? Isso independente do horário que a pessoa vai para a cama. Porque a gente precisa ter um descanso gástrico mais longo, de no mínimo 10, 12 horas. E a pessoa ela precisa fazer a digestão antes de dormir. Então, você imagina uma pessoa que come muito e come meia hora, come e já vai dormir. Essa pessoa ela não vai conseguir ter uma noite de sono de qualidade porque a gente não consegue dormir e fazer a digestão. Nosso corpo está fazendo duas coisas juntas. Então, é verdade, precisa jantar cedo e comer alimentos leves à noite. É isso aí. Próximo mito ou verdade na tela. Beber leite à noite atrapalha o sono ou melhora? Ele melhora. Na verdade, isso é um mito. O leite, ele tem vitaminas do complexo B, principalmente a B6. E a B6 ajuda muito a melhorar o sono. Então, aquele chazinho, né? Aquele leite, na verdade. E tem gente que até mistura com o chá. Tem gente que gosta de tomar leite com chá. Quentinho. Aqui no Brasil é mais difícil, mas a gente vê no exterior, né? Bastante. Mas no sul é comum. No sul é bastante comum um leite com chá à noite. Um leite quentinho. E aí meia horinha antes de dormir, então ele tem B6 e tem aquela questão também do abraço, né? Aquela questão do alimento conforto. Então ele ajuda a dormir. Por isso que a gente dá aquele leitinho pro bebê antes de dormir, pra criança. Mas não pode ser também exatamente antes de deitar. Tem que ser uns minutinhos? 40 minutos. A gente sempre recomenda o chá de 30 a 40 minutos antes. Até para não ter aquele refluxo, Isso, né? até para não ter o refluxo. 40 minutos, uma horinha antes, já tá bom. Porque se trata de um líquido, não é um alimento. Então, é o tempo dele ter a atuação mesmo, né? Para induzir o sono, para a pessoa já começar a sentir aquele soninho e já ir para a cama e dormir. É isso. Agora a música do soninho. Ali, tá vendo? E isso também é importante. A pessoa já criar esse ambiente do sono. Então, uma música mais calma, diminuir a luz. Tudo isso, né, que a gente fala, fazer a higiene do sono, que é importante. Com certeza. Só a alimentação não basta, né? É um conjunto. É multifatorial, como você disse. Temos mais um mito ou verdade. Comer melancia à noite faz mal. Mito ou verdade?
Na verdade, a melancia, à noite, não é que ela faz mal, tá? A melancia, o que acontece é que ela é um alimento rico em água, então 93% dela é água, e ela vai ter um efeito diurético. Então, é aquilo que eu falei, nós precisamos ter um sono contínuo. E se a pessoa come melancia, ela vai acordar várias vezes para fazer xixi. Então, a melancia, ela vai atrapalhar o sono, tá? Então, ela não faria mal para a saúde, mas ela vai fazer mal para o sono. Como o nosso assunto aqui é sono, é melhorar a qualidade do sono, então sim, ela vai fazer mal para a nossa qualidade do sono. Porque Quer comer melancia, tem que comer até 6 horas também, até 18 6 horas. horas, até 18 horas, 19 no máximo, porque ela vai ter um efeito diurético. Até a hora de dormir. Até a hora de dormir, não. Vai passar. Mas assim, a melancia não é um alimento indicado para comer à noite. Porque pesa um pouco, não pesa? Volta, assim, a gente sente ela, porque né? Fica ela lembrando tem da muita melancia, água, de né? vez em quando. Ela é pesada porque ela é água, né? 93% dela é água, Sim. ela tem muita fibra. Então, é aquilo que eu falo, as pessoas falam, eu alimento, por exemplo, a manga é muito calórica, não dá para comer. Eu falo, não, gente, cada alimento, ele tem o seu horário certo para ser consumido e a sua quantidade certa para ser consumida. Então, nenhum alimento é proibido. Então, por exemplo, a melancia, ela é ótima para uma sobremesa, para um lanchinho da tarde, nos dias de verão, né? Então, agora, para a noite, não. À noite, já é mais recomendado outras frutas que depois eu vou falar, que são mais adequadas para quem quer ter uma noite de sono melhor. É isso. Agora, acho que a gente já pode entrar, então, com o BG do soninho, com o áudio do soninho, que a doutora vai falar pra gente, né? A Adriana vai falar pra gente sobre justamente um congresso que teve recentemente, né? Trazendo aí toda essa questão de nutrição, né? E a nutrição aliada à boa noite de sono. Novidades que chegaram, né, Adriana? O que comentaram muito, que na verdade a gente não pode falar especificamente de um nutriente, tá? A gente precisa ver a alimentação num contexto. Então, nós temos alimentos que vão atuar de forma direta, que são esses alimentos que já são ricos em melatonina, em serotonina, em triptofano, B6, magnésio, que são nutrientes que vão atuar na qualidade do sono. Mas nós também temos alimentos que eles vão desinflamar o nosso corpo. Porque quando nós temos um corpo inflamado, né, que é aquela inflamação crônica de baixo grau, que ela vai lesionando os nossos órgãos e tecidos, a gente também não consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Porque mesmo você tendo os nutrientes, esse nutriente não vai conseguir atuar dentro do nosso corpo. Então, hoje, o nosso problema de base, se você tem um corpo inflamado, o primeiro passo é desinflamar. Então, nós temos os alimentos anti-inflamatórios que eles vão atuar de forma indireta. E nós também temos os alimentos de baixo índice glicêmico. Porque quando a gente come alimentos que eles aumentam muito a nossa glicemia, aumentam muito a nossa insulinemia, a gente estimula outros hormônios. Então, por exemplo, a nossa adrenalina. Então, a adrenalina é um hormônio que vai deixar a gente muito ativo, né? E à noite a gente não quer ficar ativo, a gente precisa ficar mais calmo. Então, a gente precisa montar uma alimentação à noite que fique dentro desse contexto. Já para a gente saber o que evitar, quais são os alimentos que inflamam? Os alimentos que inflamam seriam todos aqueles alimentos industrializados. Então, vamos pensar tudo que a gente desembala, tá? Tudo que a gente vai ao supermercado e desembala, que tem aquele rótulo cheio, aquela listinha, aquela lista de ingredientes cheia de coisa. De conservantes, etc, aditivos açúcares, químicos, bebidas açucaradas, tudo que tenha muito açúcar, muita sobremesa, muita gordura saturada. Então, por exemplo, comer muitas carnes gordas, frituras. Então, tudo isso são alimentos inflamatórios. Ter uma alimentação pobre em nutrientes, então poucas frutas, poucos legumes. E comer muito carboidrato refinado. Então, vamos pensar num café da manhã, tipo, básico, que é inflamatório. Pão com manteiga e café adoçado com açúcar. Né? Super inflamatório. Super inflamatório, porque a gente só tem carboidrato e carboidrato refinado. Vamos pensar num café da manhã anti-inflamatório. Tá? Então, um pão integral com ovo mexido e um café sem açúcar. Perfeito.
baixíssimo índice glicêmico, né, proteína, E vai matar a gorduras fome de qualquer boas, jeito. E você vai vai ser manter a gostoso. sua glicemia. Então, assim, para você ter ideia, a gente continua comendo, mas o efeito que esse alimento vai ter no nosso corpo é outro. É totalmente diferente, É completamente diferente. É isso aí. Bem, e aí a gente tem então todas essas questões, né? Como você disse, é multifatorial, né? A questão do sono bom, do sono adequado, do sono que faz a gente sonhar, né? E acordar realmente disposta no dia seguinte. Mas tem alguns alimentos, né, Adriana, que todo mundo fala, esses alimentos são aqueles que a gente precisa comer à noite, é claro que aliado a todo um hábito aí de alimentação, um conjunto de alimentação aí correto para que a gente consiga ter essa boa noite de sono. Inclusive, daqui a pouco a Adriana vai dar aí também alguns cardápios pra gente do que comer à noite. Que seria ali uma alimentação, igual ela fez agora com o café da manhã, uma alimentação balanceada, uma alimentação gostosa, saudável e que vai ajudar naquele conjunto a gente conseguir a dormir melhor. Então, a gente tem algumas imagens de alguns alimentos. Vou pedir para colocar na tela. A gente tem primeiro a imagem do kiwi. Pode ser a imagem do kiwi? É. Aí, a imagem do kiwi. O que é esse alimento, hein? Esse kiwi, na verdade, é um dos alimentos mais estudados para melhorar a qualidade do sono. Tem um estudo que mostra que 2 kiwis, 1 hora antes de dormir, ele melhora tanto a quantidade quanto a qualidade do sono. Ele tem, na verdade, zinco, ele tem magnésio, ele tem triptofano. Então, o zinco, ele é um protetor das nossos neurônios. Então, tem alimentos que eles vão estimular o sono e tem alimentos que eles vão proteger o nosso sistema nervoso, que é muito importante, né? Então, o kiwi, ele é um alimento completo. Fora isso, ele também tem fibras. Ele é rico em fibras, então ele vai manter a nossa glicemia muito estável. Ele não faz picos glicêmicos, né? Então, você veja, ele além dele ter nutrientes que estimulam o sono, ele também é um alimento que ajuda, ele ajuda a desinflamar e ele ajuda a desintoxicar. Então, é um alimento completo. Então, ele sozinho já vai atuar de várias formas. E é uma delícia, E né? ele é uma delícia. E é docinho. Ele é docinho. Então, aí fica 2 kiwis antes de dormir, como uma sobremesa para o jantar, é excelente. Só o kiwi não adianta, né, gente? Depois a gente pode até tentar montar. Então, vamos pensar ali o que o kiwi, como que poderia ser um jantar, acompanhando o kiwi para uma noite de sono tranquila. Então, a gente poderia fazer uma abóbora assada, que é um alimento super anti-inflamatório, antioxidante, um filé de frango grelhado, com uma salada de folhas, mais um tomate. E o kiwi de sobremesa, tá perfeito. Antes de deitar, um chá de camomila. Olha só, O alimentação perfeita, o jantar completa. da noite perfeito. Então, É assim, isso. simples, fácil de preparar, mas que a gente tem todos os ingredientes e todos os nutrientes que a gente precisa. Tanto para desinflamar, não tem nenhum alimento inflamatório, ele vai inflamar, vai desintoxicar e tem nutrientes que vão estimular o sono. Já fica essa dica de cardápio, né? Gostoso e saudável, porque eu acho que a grande questão para dona de casa, pelo menos para mim, é assim, é pensar, meu Deus, o que eu vou fazer hoje para o jantar? O que eu vou fazer hoje para o almoço? Isso é essa bem difícil. criatividade que a gente tem que ter, não é fácil, né, Adriana? Não é fácil e principalmente quando a gente tem pessoas em casa, né, que às vezes um é mais seletivo, um não come uma coisa, outro não come outra, então você precisa ter variedade. Então, essa também é uma outra questão que para quem cozinha, né, lá em casa sou eu que cozinho, então fica um pouco mais difícil ainda. É verdade. Então, você precisa agradar a todos, né? Então, às vezes você precisa fazer um prato para um prato para outro. Então, isso também dificulta para nós mulheres ou para quem cozinha em casa, fica um pouco mais difícil. Por isso que eu acho que a alimentação, ela precisa ser simples, básica, mas tem que ser saudável. Que Com seja os ingredientes da terra. Com os ingredientes da terra, preferencialmente os alimentos da safra. Então, pegue todo mês, quais são os alimentos do mês? Então, assim, é batata, é abóbora, é chuchu, é abobrinha. Use os ingredientes do mês, porque eles são mais gostosos, são mais baratos. Veja qual é a proteína da semana que você vai usar, o que está mais em conta também, porque hoje a carne está muito cara. Sim, às vezes oscila também, e às vezes do oscila, mercado. e a carne vermelha não é adequado comer à noite. Então, assim, dê preferência às carnes brancas para o jantar, ou uma omelete, os ovos, né, que tem um custo-benefício bom. Prefira sempre, né, ter um alimento, um carboidrato que seja uma batata doce,
ou uma abóbora, né? Que a abóbora japonesa é excelente. E aí você pode pôr uma fruta, o kiwi, ou um outro alimento que é super importante para a gente melhorar a qualidade do sono, é uma banana. A gente tem imagem da banana aí, vamos colocar na tela. Olha lá a banana. Às vezes o pessoal acha que não é, né, aquele alimento para comer à noite, porque pesa mais no estômago. Ela tem carboidrato, sim, mas é um carboidrato de baixo índice glicêmico, só que ela tem triptofano. E eu sempre recomendo a banana junto com a aveia. Que também é um outro alimento que estava aqui na minha lista. Que está na lista porque a aveia também tem triptofano. Então, quando a gente junta os dois, a gente tem um aporte maior. E o que acontece? É quando você faz um jantar, o que eu sempre oriento os meus pacientes? Se você fez um jantar com menos carboidrato, a gente põe a banana como sobremesa. Então, a gente também precisa fazer esse equilíbrio, né? Então, teve um jantar com um pouquinho mais de carboidrato, a gente coloca o kiwi de sobremesa, que ele tem menos carboidrato. Eu fiz um jantar, o meu jantar foi mais uma salada com legumes grelhados, uma proteína. A gente coloca a banana e a aveia de sobremesa. Então, e aí complementa, a gente complementa com esse carboidrato que é rico em triptofano. Então, a gente faz essa organização no jantar para que esses alimentos sejam possíveis colocar ali dentro de um contexto da alimentação. Então, para quem está em casa também, fez um jantar com menos carboidrato, não tem problema colocar a banana com uma colher de sopa de aveia. E aí fica um prato bem variado, fica um também prato bem colorido, variado, né? colorido um cardápio, né, ao todo. E com bastante triptofano, que é o precursor da serotonina. E aí dorme bem, que vai ajudar a melhorar o sono. É isso aí. Aí você falou também das carnes vermelhas, que não é bacana comer à noite. E aí a principal indicação seria o peixe, que a gente tem imagem dele também. Tem, é o ômega 3, alguns né? peixes. Na verdade, seriam os peixes gordurosos. O ômega, que é o salmão, a sardinha, que são os melhores. Só que, o que acontece? O salmão e a sardinha a gente recomenda 2 vezes na semana. A sardinha, a gente tem uma questão que o preparo dela é mais difícil. As pessoas reclamam para preparar a sardinha. Então, a gente sobra o salmão desses peixes gordurosos, o atum também, mas é mais difícil de encontrar. Então, porque o que tem essa atuação de ser anti-inflamatório, de ajudar no sono, é o ômega 3. E ele está presente nesses peixes. Agora, é claro que a pessoa pode pegar um outro peixe para entrar como proteína, não necessariamente para ser rica em ômega 3. Ela pode pensar no peixe como a proteína. Agora, pensando em ter a proteína associada ao ômega 3, então teria que ser esses peixes. Tá. Agora, vamos pensar só na proteína, ela pode escolher um outro peixe qualquer. E se for pensar em ômega 3? Se for pensar em ômega 3, então ela teria que ser o salmão. Não, sim, mas tem outros alimentos que Aí tem ômega 3 que não seja o peixe? A gente tem a quinua, tem a chia, que a gente pode fazer um pudim de chia. Olha que gostoso. De sobremesa, né? Com aquele suco de uva natural. Que é só hidratar a chia com o suco de uva, pode entrar na sobremesa, né? Então, a chia tem ômega 3, vai ajudar no sono, né? Então, é um alimento que você pode fazer isso. Colocou só um peixe ali para o jantar, com uma salada, uma abóbora, e coloca o pudim de chia de sobremesa. Já tem um montão de ômega 3 Já ali. Já tem ômega 3 ali, e a chia também tem triptofano, que vai ajudar na qualidade do sono. Olha só. E aí, assim, falando de proteína para o jantar, ovo também é uma boa opção? Ovo é uma excelente opção. Temos a imagem do ovo também. Já vai aparecer? Aí. Tá ali. O ovo é uma excelente opção porque ele tem de 6 a 7 gramas de proteína. E a proteína, além dela manter a saciedade, então quando a pessoa ela não sente fome à noite, a probabilidade dela ativar esses hormônios que vão deixar ela mais ativa, que é o cortisol, a adrenalina, é muito menor. Além disso, ele tem algumas gorduras presentes ali na gema que vão ajudar a melhorar a qualidade do sono. Então, ele tem essas duas atuações. Ele tem tanto a proteína, que é uma proteína excelente, é uma proteína completa, e ele tem essa gordura saudável presente na gema. Uma coisa que todo mundo pergunta ainda hoje, né? Quantidade de ovos que pode consumir por dia. Tem isso? Tem, porque a gente faz um cálculo de quanta proteína a pessoa precisa consumir. Tá? Porque o ovo, de uma certa forma, ele tem gordura, ele tem proteína.
Então, a gente calcula qual é a quantidade de proteína que essa pessoa precisa, dentro do objetivo dela, dentro se ela tem uma patologia ou não. Então, a gente vai calcular de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Dentro dessa quantidade, a gente distribui. Então, tem ovos, tem carne, tem peixe, tem frango e tem as proteínas de origem vegetal também, que para veganos, vegetarianos, a gente calcula e a gente também coloca essas proteínas de origem vegetal para todo mundo, porque eu acho que a gente também precisa pensar na sustentabilidade, enfim, um dia da semana pensar em não comer só carne vermelha, pensar um pouco nas proteínas vegetais também. Aí a gente calcula o que dá para pôr e aí a gente calcula quantos ovos cabem para aquela pessoa. Porque tem pessoa que só come frango, tem pessoa que só come peixe. Eu acho que um bom número é no máximo até 6. É um número que você pode consumir com segurança, até 6. Porque cada ovo tem 6 gramas de proteína, aí você faz a distribuição do restante. Aí você põe peixe, você põe queijo, você põe uma carne vermelha, se é uma pessoa que come de tudo, que não tem nenhuma restrição, aí você distribui o restante das proteínas nas outras carnes. É porque é uma ótima opção, né? É uma Gostosa excelente opção, e acessível a todos, E você né? pode fazer ele de várias formas. Você pode comer no café da manhã, você pode cozinhar e levar de lanche, você pode fazer no jantar. Sim. Então, você pode usar de várias maneiras. São muitas as possibilidades. Muitas Aquela as possibilidades possibilidades. Que o pessoal pode fazer uma crepioca, né? Pode fazer uma panqueca rápida de frigideira. Então, é super fácil. O ovo é super versátil. Né? É um alimento e acessível, isso que você falou, né? Acessível você a compra todos. 20 unidades por um preço super barato. Então, assim, é um alimento completo e ótimo, excelente. Não pode faltar em casa. Eu acho que não. Todos os dias, mesmo quem não precisa, né, tem um consumo de proteína elevado, mas acho que 3, 4 ovos pode fazer parte de um cardápio saudável, de uma rotina de vida saudável. Ele pode estar presente ali no dia a dia. Bacana. A última, a gente tem pouquinho tempo, mas a última que a gente tem aqui é o abacate. A última imagem que a gente tem para colocar na tela, abacate, que é rico em gordura. O abacate ele é uma fruta. Mas uma gordura boa. Só que ele não tem, né? Porque toda fruta tem frutose. E o abacate é uma fruta que não tem frutose, né? Ele só tem gordura. E o que acontece com o abacate? Além dele ter todas essas gorduras saudáveis, ele também tem vitaminas do complexo B. Então, tudo que é verde tem vitaminas do complexo B. E tudo que é do complexo B vai ajudar nessa questão do relaxamento, tá? Principalmente a B6, como eu já tinha falado. Então, assim, e ela tem essa questão que ela vai manter o nosso índice glicêmico também linear e ela vai dar saciedade, ela tem essa gordura boa. Como que eu gosto de recomendar o abacate? Na salada. Porque a questão do abacate, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, é porque as pessoas costumam colocar açúcar no abacate. E aí, tudo que a gente tem de bom no abacate acaba se escondendo, né? Fica escondida, açúcar vai lá e mata. Aí para a gente tentar tirar um pouquinho essa coisa que o abacate só pode ser consumido com açúcar, o que eu falo? Corte em cubos ou em lâminas e coloca na salada, que é uma outra forma de consumir o abacate. Tem uma outra forma que eu gosto muito de recomendar, que é cortar o abacate ao meio. É um jantar excelente. Então, você corta o abacate ao meio, tira o caroço, coloca um ovo cru, coloca um pouco de sal, pimenta, pouquinho de azeite e leva ao forno. Olha! É um jantar excelente, completo. Essa eu nunca vi, hein, Adriana? Fica uma delícia, preparem que vocês vão amar. Tem até no meu Instagram, tem até uma foto que eu sempre faço, fácil de preparar. Então, você pode comer meio abacate com um ovo. Então, você já tem a proteína, já tem as gorduras e tá excelente. Aí, como você falou do seu Instagram, eu já vou deixar aqui o seu Instagram, é @NutriAdrianaStavro. Como tá aparecendo aí na tela, NutriAdrianaStavro. Muitas dicas lá no seu Instagram também, né, Adriana? Espero vocês por lá. Muito bom tudo isso que você trouxe pra gente. Te agradeço
imensamente. Imagina, Foi um prazer. Eu adoro falar de nutrição. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e te espero em outras oportunidades para trazer mais informações aqui pra gente, porque é isso, né? A gente tem que aprender e a gente vem aprendendo todo dia aqui no nosso programa. Então, sempre a gente traz de volta os nossos convidados para que eles tragam mais e mais informações. Adriana, enquanto eu vou ali dar um recadinho, vou pedir para você deixar aquela última mensagem para o pessoal, né? Para aliar não só a alimentação, mas naquela noite de sono, como você disse, né? Antes de deitar para uma noite de sono, preparar o ambiente, praticar exercício físico, evitar telas. Exatamente, né? Não só, além de evitar telas, né? Que a gente sempre fala muito das telas, mas as pessoas esquecem também de, né, aqui no ambiente nós temos uma música que está super calma, então assistir uma coisa na televisão, diminuir o volume, fazer com que todo o ambiente da casa já fique mais propício, mais adequado para uma noite de sono tranquilo. E não só isso, é tentar, eu sei que é difícil, mas tentar já tirar celular, fechar aquela luzinha, né, deixar o quarto bem escuro. Isso vai ajudar muito a melhorar a qualidade do sono. Obrigada mais uma vez. Bem, agora a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Nós já estamos de volta aqui no nosso programa. Quanta coisa boa que a gente aprendeu hoje aqui nesta sexta-feira, não é mesmo? A gente já falou aí dos alimentos que são aliados de uma boa noite de sono, mas tem muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente, participe aqui do nosso programa. Tem alguma dúvida sobre o que os nossos entrevistados estão trazendo aqui pra gente hoje? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. E você também segue a gente lá nas redes sociais, que você vai acompanhando também tudo o que acontece aqui no nosso programa. E agora, a gente vai aprender a fazer um negócio muito legal, viu, gente? Olha só, essa lousa mágica aqui, ó, olha que legal. Tem aqui a lousa mágica, a lousa mágica de um lado trazendo o jogo da velha e do outro lado um local aqui com todo o abecedário, os números, muito bacana para a criançada brincar agora nas férias e sempre, né? Serve para criança aí de todas as idades e é muito legal, muito divertido de fazer e de brincar. Quem vai falar sobre isso, quem vai ensinar a gente a fazer essa lousinha é a Luane Baldez, artesã, aqui do meu lado. Luane, prazer. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada. Uma delícia ter você aqui. A Luane, além da lousinha, ela trouxe um monte de coisa aqui pra gente conhecer, né, esse trabalho dela de artesanato. E aí, primeiro a gente vai falar da lousa, né? Antes da gente começar, então, e colocar, então, essa lista de materiais na tela, bora de vinheta do artesanato aqui no nosso programa. Aê! Rodou a vinheta e agora a gente já vai colocar uma lista de materiais na tela. Olha lá. Um papelão cinza de 1,9 milímetros. Ou pode ser também uma capa de caderno, né, Luane? Sim, pode ser uma capa de caderno, você não esteja utilizando mais, tirou o pedaço, né? Tirou o arame e pode fazer o encapamento e conseguir fazer a luzinha mágica. Tá ótimo. Então pode ser uma capa de caderno. Aqui ela colocou uma capa de caderno de 15 centímetros e meio por 21,5. Além disso, são necessários 2 papéis fotográficos adesivos, já com uma arte impressa, um pedaço de papel contact transparente, tesoura, espátula de feltro e também uma régua. Anotou aí? Se não conseguiu anotar, depois você pode entrar lá no Instagram do nosso programa e toda essa lista de materiais estará lá para que você possa, então, pegá-la, né, e fazer tudo que a Luane vai ensinar pra gente aqui. Isso Bora mesmo. lá, Luane? Bora lá.
Bom, a gente vai começar pegando o papel cinza ou a capa de caderno. Aqui eu já deixei pré-pronta uma parte, já encapei aqui com o papel contact. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês o outro que falta. Aonde você imprime? Imprime impressora comum mesmo? A gente pode imprimir impressora comum, mas também pode levar na gráfica, em qualquer papelaria também consegue fazer a impressão. Faz uma impressão, olha que lindo, gente. A arte você pega onde? Normalmente eu trabalho com arquivos prontos. Eu conheço várias designers, então eu utilizo as artes delas, mas tem também bastante na internet também, né, Luane? Tem bastante na internet. Quando é algo personalizado, eu consigo fazer também. A gente utiliza o Canva, CorelDRAW, para quem já conhece o programa, quem utiliza. Até o Word também. É mesmo? Consegue fazer. E fica lindo, né, gente? Olha só. A gente tem essa lousinha aqui, que tem uma arte diferente, ó. Aqui tem uma corujinha, é isso? Isso, uma corujinha no tema autismo. É, uma corujinha, é verdade. Tem aqui o quebra-cabeça, né? Isso. Ó, e aí o da Luane ali já é diferente a arte, mas é a mesma proposta, né? Isso. Dá pra fazer outros jogos também? Dá pra fazer outros jogos também. Muito bacana. Continuando, a gente vai passar aqui uma película, que é o papel contact, já pra ter aquela... Vou colocar sua água aqui, tá? Tá. Pra criança conseguir escrever com a caneta e conseguir apagar e reutilizar depois. A gente vai passando devagar pra não criar bolha. Se criar... Perdeu? Perdeu. Mas dificilmente acontece. Ela é bem fácil de utilizar, então ela dá para manusear bem ela. Aí gente, é um trabalho bem simples de fazer, dá para a criança ajudar também, né, Luane? Isso, dá para a criança ajudar. Ela mesma pode desenhar também, fazer, colocar o contact em cima e ela mesma vai... É verdade, não obrigatoriamente precisa de uma arte, né? O importante... É ter ali algo por baixo, né? Até uma folha em branco dá para colocar, né? Sim. Aí aqui a gente vai fazer... Porque a ideia é desenhar justamente por cima do contact, né? Isso, por cima do contact. Aí aqui a gente vai fazendo refile para tirar essas partes brancas que a gente não vai utilizar. Uma rebarbinha. Isso, uma rebarba. E assim, com o contact por cima, fica mais firme, né? Já tem aqui essa parte de papelão que é bem durinha. Isso, mais firme e bem maleável também para... Já fica uma dica, né, para o pessoal fazer nas férias, porque agora nas férias, quem tá com criança em casa... É um desafio, né, Luane? Isso, é um desafio. Você tem filhos? Tenho dois. Eita, tenho pequenos? Um casal. Uma pré-adolescente, 12 anos, e um de 5. E aí, aquele desafio do quê? De entreter a criança o dia inteiro, vários dias dentro de casa. Meu filho ama. Inclusive, eu fiz uma maletinha para ele. Ele vive com a maletinha para todo lado. Olha só, o que é isso que você colou aí? Só pra gente saber. Esse daqui, eu tirei o liner, né, que vem no papel adesivo. Mas quem não encontrar o papel fotográfico adesivo, pode utilizar sem adesivo mesmo. A gente pode passar daqui cola. cola, então, né? Isso, ele cola. Esse aqui é uma régua de encadernação, mas é só para me ter uma base mesmo para colar certinho. Ele a gente também pode ser no olhômetro também. Tá. Aí aqui a gente vai alinhando, colocar certinho para fazer o encaixe. Aí eu tiro ela e corto só as pontinhas aqui. Na hora de colar, não ficar excesso de papel. Sim. Aí agora eu venho com a minha espátula, que pode ser até um cartão que você tenha, você pode pegar e só fazer a vira. Olha lá, pra ficar bem coladinho, né, Luane? Isso. Seu menino de 5 anos consegue te ajudar? Consegue, ele ama. Olha aí, gente, já dá pra ajudar. Criançada já pequenininha, tem um pouquinho aí de coordenação motora, né? Sim. Já consegue ajudar, fica essa atividade para fazer em casa. Um lado a gente já tem. Olha ali. Tem que ser dos dois lados, né? Não Isso. obrigatoriamente, Não dá para brincar com um lado só. Pode ser só um lado.
Vai fazer o mesmo processo do outro lado. Aí aqui para alinhar, eu tiro só um pedacinho do papel, do liner, para poder centralizar aqui no papelão, né? Aí eu faço já cola uma pontinha. Isso, aí depois só tirar o restante. Aí eu passo a espátula, que é para criar um pouco de aderência aqui para não soltar. E a gente finaliza. Enfim, gente, já tá pronta a lousa mágica da Luane. Aí a gente pode também utilizar qualquer canetinha para quadro branco. Olha lá. E apaga. No caso, essa canetinha tem aí uma parte de espuma, né? E essa espuma mesmo apaga. Mas a Luane falou... Pega uma canetinha para quadro branco, desenha, passa um paninho úmido. Úmido e limpa, e a criança já pode reaproveitar de novo e brincar, chamar os amiguinhos. Olha só, brincar que com bacana. os pais. E é muito legal ele falar, olha, fui eu que fiz. Exatamente. Eu que fiz com a minha mãe, eu que fiz com o meu pai, não é? Bacana. Cria até um laço, né? Exatamente, já cria essa memória afetiva com a criança, né? Olha, quando eu era criança, olha o que eu fazia com a minha mãe, com o meu pai nas minhas férias. Porque assim... A gente sabe que férias é tempo de passear, de viajar, mas nem todo mundo consegue, né? Porque tá trabalhando, né? Ou mesmo quer ir passear ali num parque, não consegue, o tempo tá gelado, o tempo tá frio, tá chovendo, não consegue fazer esse passeio. E aí, o que a pessoa faz? Tem que ser criativa, como a gente estava falando, né? Para fazer as coisas dentro de casa. Uma criança de 5 anos quer fazer 5 milhões de coisas no mesmo dia, na verdade? Então, quanto mais a gente tem ideia... criatividade e brincadeira, né? Para inventar, para fazer com as crianças. E é o tempo todo ali, mãe, vamos brincar. É isso mesmo. Não é? Eu sei como é, eu tenho um de 7. Então, eu sei como é. E aí, é bacana a gente ter essas opções, né? Olha que legal, gente. De um lado, jogo da velha. Do outro lado... Aqui as letras, o abecedário, né? A gente tem aqui os números também. Pode ajudar aí a criança na parte de alfabetização, que é muito legal também, né? Então, dá pra gente brincar bastante em casa com a criançada, né? E aí, Luane, além dessas ideias aqui, que outras ideias você daria pra pessoa colocar, encaixar aqui na lousinha mágica? Ela pode imprimir um papel normal também. Imprimir no papel normal e o que mais vai valer é o contact. Porque o contact é o que vai fazer com que a criança escreva, apague e utilize novamente. É isso aí. E aí a gente tem aqui, Luane, várias outras coisas que você faz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho delas também, né? Porque tem muita coisa educativa aqui, muita coisa para criança, né? É tudo artesanato. Tudo artesanato. Tudo artesanato. Coisas que as pessoas podem fazer, né? A gente consegue vender uma lousinha dessa, por exemplo? Inclusive. Tem gente que encomenda para festinha? Inclusive, eu fiz para festinha também. E olha, o custo é bem pouco, a gente tem uma margem boa. E também Qual o custo que você teve, mais ou menos, assim, de materiais, impressão, enfim? Mais ou menos foi uns R$2,30, por aí. A gente consegue vender... R$2,30 Isso, de custo para fazer isso daqui? Olha então, a gente consegue vender a R$11, R$12, mas já incluindo também nesse valor a nossa mão de obra, nossa hora trabalhada. Exatamente, tudo personalizado, tudo personalizado. Então, a criança vai fazer uma festinha, por exemplo, né? Vai fazer ali um aniversário, aí a mãe encomenda de você, né? Sim. Os pais encomendam, né? Eles amam. E aí... pega ali a R$12, mais ou menos, cada uma dessas lousinhas, né? E aí fica uma beleza, né? Sim. É uma ótima lembrancinha, uma lembrancinha educativa. E a criança vai guardar, não é só aquele monte de doce, aquele monte de bala, né? A criança guarda e brinca, vezes, né? Por muito tempo. Bem bacana. E aí a gente tem aqui, então, essa opção para quem quer começar a trabalhar com artesanato, né? É uma boa ideia. Essa já é uma opção. Você tem aqui várias opções, né? Eu achei muito bacana seu trabalho, Luane. Obrigada. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos. Bom, aqui eu tenho um risque rabisque. Aqui ele já vem um estojinho que a gente pode colocar lápis de cor, apontador. Tem já o caderno também com folhas brancas para a criança conseguir já desenhar e pintar. Esse daqui, ele é um quebra-cabeça.
Então, ele é bem bacana porque a gente pode tirar uma peça e a criança pode fazer o movimento. Então, ela vai movimentando e conseguindo montar de novo. E é mais uma opção que a pessoa pode fazer em casa junto com os filhos, Junto né? com os filhos. Porque eu tô vendo aqui que é também um papelão com um desenho por Sim. cima, né? Recortado. E aí fica ali no quadrado que já vira esse quebra-cabeça. Muito bacana. Isso. Aí, É isso aí. Aqui também a gente tem uma Tudo caixinha, educativo. tudo educativo. Uma caixinha com o jogo da memória. Então, a criança já tem o joguinho e já tem a caixinha para guardar Olha dentro. que lindinho, Então, gente. Que também vira uma opção de lembrancinha para aniversário. Também. Muita coisa legal. Quem gosta de trabalhar com esse tipo de material, né? Pode aprender bastante com a Luane. Vou deixar aqui suas redes sociais, Luane. É a Luane Baldez no Instagram, é @mimap_criando_arte, é isso? Mimap Criando Arte. Mimap, mas é um P mudo, É um né? P mudo. Mimap Criando Arte. Então, como tá aí na sua tela, também tem um WhatsApp. Tem um WhatsApp Tem, pra tem gente WhatsApp. passar? É o DDD 11, número 95908-6897. 95908-6897. O WhatsApp, então, da Luane, para mais informações. Luane, obrigada, Eu viu? que Amei te agradeço. conhecer. Também. Ficou aí essa dica para você que está em casa, então, fazer uma lousinha mágica aí com seu filho, ou então começar a fazer para vender. Você viu que ela falou? Um pouquinho mais de R$2 o custo para fazer essa lousinha e dá para vender como uma lembrancinha aí de aniversário por até R$12. Então, dá para faturar um pouquinho, começar a trabalhar com artesanato com esse tipo de material que é bem facinho de fazer, que a gente viu aqui, né? Então é isso, gente. Essa é a dica, mas daqui a pouco a gente tem mais dica aqui, mais uma aula que a gente vai ter aqui no nosso programa, só que dessa vez para aprender a fazer aquela mala de viagem, otimizando tempo e espaço. Você consegue fazer uma boa mala de viagem, uma mala de viagem que não seja assim tão lotada, levando a casa inteira? Eu tenho dificuldade, sinceramente, mas tem uma pessoa aqui que vai ajudar a gente a aprender a fazer essa mala mais enxuta, uma mala que realmente a gente precise. Daqui a pouco a gente volta, então, aqui no nosso programa com mais essa dica para você. Não sai daí, não. O nosso programa já está de volta. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo mais uma vez. Para quem está chegando agora, muito bem-vindo também. Obrigada pela sua companhia. A gente está trazendo muita informação bacana, aprendendo demais nesse nosso programa de hoje. E agora, nesse último bloco, a gente vai falar sobre mala de viagem. Você, quando faz aí a sua mala, arruma a sua bagagem para viajar, você costuma colocar poucas coisas, coloca realmente só aquilo que vai utilizar? Ou você faz como eu e leva uma mala gigantesca com o seu guarda-roupa inteirinho lá dentro? Eu tenho dificuldade de levar pouca coisa, gente. Mas hoje a gente tem aqui no nosso programa a Karina Lara, que é personal organizer, e ela vai ensinar a gente a arrumar aquela mala, otimizando espaço e otimizando tempo também. Karina, prazer em conhecê-la. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu preciso muito de você. Então vamos falar bastante aqui. Muito obrigada. Vamos lá, tenho certeza que quem está em casa também precisa bastante, né, desses toques, dessas dicas, para que a gente consiga realmente economizar o nosso tempo, porque às vezes eu mesma perco um tempão organizando mala, menina, coloco um monte de coisa que eu não uso, quando eu volto da viagem, Metade usei o quê? 10%? 20%? Exato.
20% eu usei. Precisava? Não precisava. Mas eu aprendo a lição? Não aprendo. Mas hoje eu vou aprender, hein? Espero hoje que eu sim. vou aprender. Espero poder ajudar, então. Bom, Vambora. Vamos lá. O que eu gostaria de... Primeiro passo. Primeiro passo. Então, o que eu gosto de reforçar sempre é que a escolha das nossas peças, ela é resultado de uma etapa anterior. Porque a gente normalmente fica ansioso, né? Porque a gente, normalmente, as viagens, a gente vai fazer passeios, a gente vai para algum lugar que a gente não conhece. Então, são momentos que a gente quer guardar na memória como bons momentos, né? E, normalmente, o que acontece é ou a gente leva excesso de bagagem ou a gente esquece alguma coisa importante, né? Normalmente é assim. Então, antes de a gente sair pegando as roupas, já com aquela ansiedade e euforia, eu sempre recomendo e dou a sugestão para as pessoas de que elas parem um pouquinho e deem uma planejada. Escrevam no papel rapidamente um pouco sobre a viagem. Ou seja, para onde eu vou? É praia? É campo? É uma cidade? Né? Porque isso vai começar a ajudar você a definir que tipo de roupas você vai levar. E as atividades que vai fazer nesse lugar. Exato. Então, se tem uma programação, eu vou num lugar que é um pouco mais formal, ou a gente vai fazer algo ao ar livre, vai com criança, sem criança. Então, anotar um pouquinho essas atividades que você vai fazer, conferir a previsão do tempo, dar uma checada para justamente você conseguir direcionar a sua mala para que ela seja inteligente, você não carregue peso extra e consiga usar tudo que você tem. Tá? E faça mais rapidinho, né? Exato. Não perca aí 3 dias só para fazer uma mala de viagem. Exatamente. E quando você vai em família, ainda você multiplica esse trabalho, né? Porque quando você vai sozinho é só para você, mas com família, marido, enfim. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente começar a pensar em selecionar as peças e os acessórios antes de colocar na mala. Tá. Eu sempre recomendo também para as pessoas que façam isso e coloquem em cima da cama, porque aí você visualiza tudo que você vai levar para depois acomodar. Porque às vezes a gente pega uma coisa a mais, aí no final você fala, acho que essa eu não preciso. Ou quer trocar uma peça ou outra, então colocar em cima da cama também te ajuda a visualizar tudo que você tem. Tem que pensar também nos dias que a gente vai ficar no lugar, porque eu fico pensando isso. Ah, se eu vou ficar 2 dias, eu vou levar tanto. Se eu vou ficar 4 dias, eu vou levar tanto. Se eu vou ficar 10, eu vou levar tanto. Existe até uma recomendação, uma sugestão que eu aprendi, inclusive, com uma colega que é consultora de imagem, né? Que ela faz uma sugestão para os clientes de que, assim, você conta quantos dias você vai ficar na viagem. Então, aqui a gente pode supor um feriado, uma viagem de 4 dias. Então, você pode sugerir, ou você pode pensar em usar a metade dos dias para a parte de baixo. Então, se é uma viagem de 4 dias, eu poderia levar 2 peças de baixo e multiplicar por 1,5, ou seja, 6 peças de cima. Por quê? Esta combinação de peças de baixo com peças de cima, você vai variando os looks, né? Mas é claro também que eu sei que às vezes a gente não consegue, né? Então, é um exercício que aos poucos a gente vai fazendo, vai diminuindo um pouquinho numa viagem, na próxima diminui mais um pouquinho, mas é uma conta interessante porque funciona. Você vai multiplicando as peças de baixo com as de cima e você vai transformando os looks sem ter que abarrotar a mala. Não, e no final das contas é exatamente isso que acontece na viagem. Você usa aquela mesma roupa de baixo 10 dias. Exatamente. Agora, não é assim não, gente, pelo amor de Deus. Agora, Mas pelo menos 2 dias. Dá para você repetir, né? uma calça ou uma saia. Agora, com criança é importante tomar um cuidado, porque as crianças se sujam mais. Exatamente. Se for uma atividade ao ar livre, daí eu não recomendo fazer exatamente essa conta. Acho que algumas trocas extras são importantes para também você... Até porque, muitas vezes, você não vai ter como lavar aquela peça. Exato, exatamente. Então, as Dá crianças... até para lavar ali no chuveiro, tá? Mas não tem onde estender aquela roupa, né? Então, dificulta. Exato. Então, para criança, eu sempre recomendo que tenha, de fato, algumas trocas extras. Eu vi também que cores neutras é importante. Sim. Né? Nesse caso aí de variar as peças, escolher as cores mais neutras, assim, aquelas que combinam com tudo. Exato. Essa escolha de peças que se combinam, inclusive um acessório que possa fazer diferença. Então, se é um lugar que tem uma temperatura mais amena, você leva um lenço, já muda o visual, ou leva um cinto, né? Então, você vai também compondo o seu look com peças coringas, né? Então, os sapatos também, não preciso levar 10 pares de sapato, eu posso levar 1 ou 2 que vão combinar entre si com as roupas. E uma outra dica legal também que eu gosto de dizer é fotografe as peças em casa antes. Você veste aquele look e fotografa. Faz desfile. Porque também na viagem, você tá na correria, você já bate o olho, hoje eu vou por esse look. Então, você já sabe qual é a combinação, qual é a parte de baixo que você escolheu, com a parte de cima, um acessório ou uma bolsa. E não perde tempo de viagem, exatamente, né? Curte a viagem em sua extensão toda, claro, o máximo que for possível. Exatamente. Então, eu acho que assim, essas são algumas sugestões mais para otimizar o tempo, para que você curta mais a viagem, não carregue peso e também não esqueça nada. É isso aí. Tá? E aí tem algumas outras sugestões importantes. Necessaire. Tá? A gente sempre tende, né, a levar aquela necessaire gigantesca. Então, acho que a gente pode optar por alguns caminhos. Ou a gente faz necessaires individuais,
né? E aí eu sempre recomendo que a gente leve miniaturas, né? Então aqui, claro, aqui é um conjunto onde você pode preencher com conteúdo de shampoo, condicionador, creme, mas já existe também hoje no mercado, nas farmácias, você encontra versões de shampoos, cremes, pastas de dente, todas menores. Então você pode montar uma necessaire para cada pessoa, ou realmente, se você quiser fazer uma para a família, também não tem problema, Se né? a gente estiver pensando na economia, por exemplo, né, a pessoa já compra os potinhos, porque aí já vai ficar para todas as viagens. Exatamente, você deixa uma necessaire de viagem pronta. Não é? Né? Então, inclusive para viagem internacional. Viagem internacional, né, mesmo que você leve na mala de mão, também não pode levar, tem aquelas regrinhas todas. Sim. Então, é bacana a gente investir, às vezes, um pouquinho num conjunto desse ou em miniaturas, porque você sempre tem para levar e não precisa carregar peso extra. Claro, se é uma viagem muito longa, eu sempre recomendo que depois você compre um refil no local que você está. Não precisa levar um litrão de shampoo, né? Obviamente. Então, as necessaires também são importantes. Eu recomendo sempre que façam mini necessaires. Então, uma necessaire para remédio, uma necessaire para maquiagem, sempre menores, porque você depois consegue aproveitar os cantinhos da mala, né? E fica mais fácil de você achar. Exatamente. Tá? Olha o tamanho dessa daqui. Qualquer cantinho cabe. Exatamente. A hora que a gente for ali montar a mala... As que eu organizo normalmente são assim, mais ou menos desse tamanho, assim, altas. Sim. E aí vai um monte de coisa aqui dentro e não cabe em lugar nenhum. E que às vezes fica mais difícil de você achar. Né? Porque se você tem produtos de skincare, ou maquiagem, ou hidratante, enfim, coisas da higiene tudo pessoal, misturado aí lá você tem dentro. que abrir, ficar meia hora procurando o que você quer, né? Aí, então, gente. as necessaires individuais ajudam também, facilitam na hora da gente se arrumar e se maquiar. Fica essa dica, então, importantíssima. Essa eu amei. Uma outra coisa que também tem no mercado, e eu acho que a gente tem que pensar sempre nas adaptações, eu gosto muito disso. Hoje a gente conta também com uma série de organizadores de mala, né, que são esses packs que você coloca as peças dentro e acomoda na mala. Então, quando você chega no seu destino, tá tudo, né, ajeitadinho. Principalmente em viagens de avião, que a mala sai rolando por aí. Desse jeito não se move, Então, né? desse jeito você consegue compactar as peças, tá? E pode acomodar, mas também vou dar algumas dicas de como acomodar as peças soltas. Só tô passando aqui pra gente falar um pouquinho das dicas, depois a gente acomoda lá. Tá. Uma outra coisa que eu acho bacana a gente falar são os sapatos. Né? Então, também sempre a gente tem ali a dificuldade de acomodar os sapatos. Então, eu gosto também de usar ou os organizadores de sapato, porque também a sola, por mais que a gente limpe, não tem jeito, o sapato sempre é uma peça um pouco mais suja, então, para não entrar em contato. E também eu gosto de dar uma dica para quem não tem organizador de sapato, que sabe essas touquinhas descartáveis? Touca de cabelo. Que a gente ganha por aí, pega em hotel, né? Nossa, a gente belezinha. pode colocar. Tá vendo? Você pode colocar aqui uma touquinha para cada par. Para isso. E aí depois você pega isso aqui e encaixa lá no cantinho da mala. Também. E último caso, as velhas sacolinhas plásticas também super Sim. funcionam. É claro que tem gente que gosta da mala mais bonita, do visual, então gosta de conjuntos coordenados. Aí cada um, né, ali na sua realidade. Mas eu gosto de trazer essa dica, porque normalmente quando a gente vai viajar, nos hotéis sempre tem essas touquinhas. E aí, se não usa, descarta. Exato. Então, serve pra gente também trazer os nossos sapatos para que eles não fiquem em contato com as nossas roupas, tá? Então, Ótima a gente dica. pode usar isso para sapato, sapatilha, enfim. E uma outra coisa que eu gosto bastante são esses porta-joias, né? Que você pode colocar somente o que você vai levar. Eles ficam todos, né, individualizados, organizados. E é pequenininho, mas cabe bastante coisa. Exato. Então, aqui você pode pôr, se você quiser, pulseira, presilhinhas de cabelo, né? Então, você monta aqui os seus acessórios de acordo com as roupas que você vai levar e também fica mais acomodado, não fica, né, perdido dentro da mala. E também cabe ali num cantinho qualquer. Exato. É uma beleza, porque todas essas dicas que você trouxe aqui pra gente cabem em vários cantinhos da mala. Exato. Esse é o segredo, a gente ir acomodando as peças no centro da mala e depois a gente ir acomodando os acessórios nas laterais. Então, bora pra mala? Bora pra mala. Bora montar a mala. Bora montar. Então, deixa eu puxar ela aqui pro centro um pouquinho, que eu acho que pode facilitar a nossa vida. Essa não é uma mala muito grande, né? A gente tem uma mala de média pra pequena. Essa mala aqui... Eu acho, né? Não sei. Essa mala aqui, eu acho que a gente pode
para manusear ficar mais fácil e a gente tentar replicá-la para os modelos. Então, assim, aqui é uma mala que, se for uma viagem de avião, ela não precisa ser despachada, você consegue ir a bordo com ela, né? Então, também facilita. Se for uma viagem de carro, também é um tamanho ideal, porque às vezes você vai ter que colocar, né, o porta-malas não é muito grande, você tem outras coisas para acomodar. Então, se for uma viagem de carro, também é um tamanho bom. E dependendo aqui, você pode até, se for para as crianças, você consegue fazer uma mala para 4 dias, mais ou menos, para 2 crianças, né? Então, assim, claro que tem um desafio se a gente não consegue fazer aquela continha de dividir. Olha, né? eu aqui já olhando para 2 crianças, 4 dias, 2 crianças, não sei se eu consegui aprender. Vai ser um desafio, depois você vai me contar. Não sei se vai dar certo. Não, vai sim, mas o que eu quero mostrar para vocês um pouco é como a gente pode acomodar da melhor forma e, claro, você vai depois fazer isso, né, numa modelagem maior, mas acho que algumas dicas de como acomodar as peças faz muita diferença no volume, tá? Então, a primeira dica que eu gosto de dar sempre é assim, se eu não quero investir em organizadores e eu vou colocar as peças, né, individualmente dentro da mala, eu, Karina, prefiro colocá-las o mais esticada possível. Mas tem gente que gosta do rolinho, então, assim, eu costumo dizer, né, na organização que tudo pode, né? Eu não gosto muito dos rótulos não pode ou tem que ser desta forma, porque cada pessoa se adapta a uma forma de organizar. O ponto que a gente tem que ter em mente é que mala de viagem significa que as peças vão amassar um pouco. Não tem condição. Não tem porque saída. As peças enroladinhas, esticadas, elas estão acomodadas dentro de um espaço definido, né? Então, a gente não tem muito como evitar. Então, também escolher peças que amassem menos, ou se você tem espaço, levar um ferrinho, aquele steamer, dependendo para onde você vai. Então, a gente tem alguns recursos que a gente pode, né, utilizar. A peça que amassa menos, normalmente, é a que eu escolho. Que são para não ter esse problema na viagem. Que são esses tecidos mais encorpados, né? Então, que você consegue, normalmente, usar nas peças de baixo. Sim. Então, por exemplo, se você vai levar pelo menos uma calça, seja ela jeans ou uma calça de tecido, de linho, enfim, o interessante é que você coloque ela para baixo, não sei se está dando para ver aqui, mas coloque ela aqui. Aí a gente tem a imagem. Isso. E coloque as pernas para fora. Tá? Que a gente vai depois envelopar. Porque quando eu já faço isso aqui, já deixo as pernas aqui para dentro, normalmente a perna é um pouco mais comprida. Tá vendo que já começa a fazer um volume? Já fez volume. Então, a sugestão sempre é, você deixa as pernas para fora da calça, para fora da mala, e você vai acomodando as peças mais pesadas, tá? Então, aqui eu tenho bermudas masculinas. Então, e aí você vai aí realmente, mala é um quebra-cabeça. Você vai intercalando. Então, por exemplo, eu coloquei uma peça, por exemplo, que está aqui um botãozinho para cima, tá? Com o cavalo para este lado. Então, ao invés de eu empilhar aqui, eu faço o inverso. Eu coloco este outro botão para cá, porque a gente quer sempre tentar ter a base mais reta possível. Porque aí totalmente contrário, né? Exato. Você fez aí. Isso. Uma totalmente inversa a outra. Você vai sempre tentando encaixar as peças para que elas se encaixam entre elas e fique essa base mais reta para que a gente nivele as peças, né? Então, eu consiga encaixar o maior número de peças dentro da mala. Claro que tentando não amassar tanto assim, mas a gente vai encaixando. E tá vendo? Aqui sempre vai sobrando as laterais, né? Então, a gente vai centralizando e vai deixando as laterais um pouquinho mais avulsas aqui para a gente encaixar depois. Todos os organizadores. Exato, todos os nossos acessórios. Camiseta é aquela velha história. Tem gente que gosta, tá, de fazer o rolinho. Se for fazer o rolinho, a minha sugestão é que não aperte tanto. Você faz um rolinho mais folgado, para que fique com menos marcas. Né? Porque também não tem nada pior que você chegar na viagem e ter aquela marca na barriga, né? Pois então, mas camiseta não faz tanto volume, né? Então assim, você pode sim fazer os rolinhos, vou só demonstrar aqui, aí você vai, né, colocando aqui. Mas eu, particularmente, Karina, gosto mais de deixar elas o quanto eu conseguir mais esticadas. E aí também coloco, né, ao invés de colocar uma em cima da outra, isso, a gente vai fazendo camadas de roupas, tá? E aí a minha sugestão também, conforme você vai fazendo isso, você vai colocando para cima as peças mais leves. Então, as suas blusas, né, de tecidos mais finos, para você deixar as peças mais pesadas, que não amassam tanto para baixo, e vai subindo nessas camadas, sempre tentando deixar essa base mais reta, né? E por fim, às vezes você pode colocar ou uma jaqueta ou um casaqueto, aí você pode deixar ele o mais aberto possível.
tá? Porque normalmente a gente acaba levando uma pecinha para coringa, né? Vai que esfria um pouquinho. Então, aqui pensando numa mala mais calor, a gente pode ter um casaquinho, uma malha, alguma coisa, e você deixa ela o mais aberto possível, tá? E isso vai ser por último, tá? Essa aqui é a última peça que a gente coloca, tá? Então, aqui... Se a gente for para um lugar um pouquinho mais frio, que exija um casaco mais grosso, vai com ele na viagem. O ideal é que você já vá com ele, seja no carro, no avião, você já leva ele fora da mala, porque normalmente esses casacos não tem jeito, né? Eles ocupam muito espaço e aí a gente perde aqui a oportunidade de encaixar. E normalmente é aquele casaco coringa que a gente vai usar em todos os momentos que tiver muito frio, com uma né? cor mais neutra, e você põe por cima e vai trocando as partes de baixo, né? Essa parte eu sei. Você sabe sim. Então, assim, aqui a gente começaria a encaixar, conforme a gente vai acomodando as peças na mala, a gente vai, né? Então, aqui até poderia dar uma dobrada Já mais. vamos encaixar. A gente tem mais só alguns minutinhos de programa. Vamos finalizar aí os últimos encaixes. Aí você encaixa um chinelo aqui, você começa, né, a encaixar. Ó, já coube um organizador aqui. Porque, na verdade, a mala ela vai dobrar, né? Então, ela vai ficar mais alta que isso. Normalmente, as malas também têm esses bolsos. E eu gosto muito de colocar sempre acessórios. Então, um boné, o cinto, aquilo que a gente vai colocar aqui, né? Então, aqui uma sacola, aquelas dobráveis para você levar na praia. Então, sacolas dobráveis também são boas, porque elas ficam grandes, mas você consegue reduzir o tamanho dela. Então, esses bolsinhos que normalmente as malas têm, também é super bacana de você já colocar esses acessórios, né? Para não ocupar o espaço da mala, tá? Então, normalmente tem malas maiores, com bolsos maiores. Sapato por cima? Então, aí depende do tamanho do sapato. Aqui é uma sapatilha que eu escolhi para ser uma sapatilha neutra para a gente usar, e eu estou usando aqui um organizador de sapatos. Dependendo do tamanho da mala, a gente tem duas opções. Eu poderia conseguir acomodar os dois juntos. Agora, se a mala estiver muito cheia, eu recomendo que coloque um de cada lado. Sabe quando você separa os pés? Mas, por exemplo, aqui eu poderia acomodar os sapatos. Numa boa. Uma boa. Daí ainda tem o meu porta-joias. Mais um cantinho ali. E olha aí, que belezinha. E aí depois você acaba fechando a mala com essa malha, com esse casaqueto, porque daí você também protege aqui quando a mala não tem o zíper, né? Porque tem as malas que tem o zíper. Então você vai fazer isso aqui. E aí, não esquecendo da nossa perna da calça, ela vem aqui. Por cima, finalizando. Por cima. Você fecha aqui, arruma a gola. E aí você vem com o prendedor da mala. Olha que belezinha. Né? E aí você já tem um lado. Agora, quando tem aquela mala... Isso é um lado, né, Esse gente? é um a gente lado. tem um outro lado ali da mala que caberia a mesma quantidade de pessoas. Exato. Caberia a mesma quantidade de coisas, de roupas, né? Aqui eu penso assim, se for uma mala para uma pessoa, a gente ainda conseguiria acomodar algum organizador com as lingeries, ou com um moda praia, uma canga, 2 biquínis, né? Que aí você vai intercalar, pensando na nossa continha de 4 dias, levaria ali 2 biquínis, então você dá uma lavada e usa. Ou Esse dá para lavar no chuveiro. Esse dá para lavar no chuveiro, você dá uma pendurada ali. Ou então, eu gosto também de usar, como eu disse, os organizadores, que ao invés de eu colocar tudo solto aqui, eu coloco já as peças todas aqui dentro. E aí você também, né? E aí são vários tamanhos. Então, dependendo também da sua mala, você pode comprar os menores, os maiores. E aí já é uma boa dica também, porque aí quando você chega no local, não fica tudo bagunçado, você já né? pega isso aqui, para quem gosta de tirar da mala, já pega... Você pega um a um. Exato. E aí você pode usar os packs categorizando todas as partes de cima, todas as partes de baixo, ou para quem gosta também já montar os conjuntos. Blusa com shorts, blusa com calça, já pega aqui nesse packzinho, põe na sua bancada. Já fica tudo certinho. E aí na mala também você... Ai, Karina, muita coisa que eu aprendi aqui com você hoje, mas tem muito mais a aprender. Gente, a Karina tá lá nas redes sociais, ela tá no Instagram como @KLaraOrganiza. Tá aí na sua tela, também tem o site dela, calaraorganiza.com.br, com muita dica, muita informação também sobre organização. Calara, que é personal organizer. E eu preciso aprender muita coisa com você, viu? Obrigada, Imagina, viu? Que agradeço a oportunidade. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada mesmo. Muita coisa nova que a gente aprendeu hoje, não é mesmo, pessoal? Que bom. Bem, com mais essa, a gente encerra então o nosso programa de hoje. Eu agradeço muito pela sua companhia. Foi muito gostoso passar essa tarde com você e aprender
tanta coisa bacana, não é mesmo? Eu já deixo aqui um excelente final de semana para você e para sua família. Fica com Deus. Beijo grande.